diplomata, economista, ex-presidente do BRICS, Marcos Troilo, que vai estar com a gente aqui durante o Alimenta, compartilhando um pouco o nosso povo do agronegócio, da proteína animal, precisa mais do que ninguém entender e compreender esse cenário global. Então aproveito para te perguntar sobre isso. Assim, nesse momento, instável. Como é que essa instabilidade pode nos atingir ou gerar oportunidades para o Brasil como produtor de proteína? Veja, Helena, o mundo tem 4 grandes produtores de alimento, né? A China, os Estados Unidos, a Índia e o Brasil. E se você levar em consideração aquilo que aconteceu nos últimos 5 anos, né, nós tivemos a mais grave crise geopolítica no coração da Europa desde o final da Segunda Guerra Mundial, que foi a invasão da Ucrânia. Aliás, a Ucrânia é uma grande produtora de alimentos e a Rússia também é uma grande produtora de alimentos. Nós temos a situação no Oriente Médio, que é a mais nevrálgica desde os anos 70. Nós temos aquela que foi a mais grave, né, ameaça à saúde pública, desde a gripe espanhola do século passado, que foi o Covid-19. Então você teve uma série de efeitos aí que acabaram levando para o centro do palco, levando para o centro da mesa, a ideia de segurança alimentar. Helena, eu viajo muito, né? Enfim, estou sempre aqui, ali, muito no exterior, e é engraçado que mesmo em fóruns internacionais, onde o tema segurança alimentar não é o cotidiano, não é o corriqueiro, começou a se falar muito sobre isso, né? Então, se você está falando sobre tanto segurança alimentar, e você fizer aquilo que os administradores de empresas chamam de análise SWOT, né, de quais são os seus pontos fortes, fracos, as oportunidades e as ameaças. Dentre esses 4 grandes atores, né, mais uma vez, China, Estados Unidos, Índia e Brasil, me parece que o Brasil é aquele que não apenas reúne as melhores condições do ponto de vista de sustentabilidade da sua produção. Eu gosto de dizer que o Brasil é um grande exportador de sustentabilidade. É o país que tem o maior superávit na sua balança comercial de alimentos. Mas é aquele também que, por algumas características do solo, de incidência solar, é o que tem o teto retrátil para o aumento da produção em base sustentável. Então é um papel fundamental que o Brasil tem. Então, quando você tem um aumento da insegurança alimentar do mundo, que é o que a gente está vivendo hoje, essa é uma má notícia para a grande maioria dos países. Hoje na ONU tem 193 países. Insegurança alimentar significa mais riscos do que oportunidades para 185, 190 países do mundo. Agora, para o Brasil, é uma chance de ouro ter um ciclo aí de 15, 20 anos em que você utiliza o comércio exterior dessa grande vantagem comparativa que a gente tem no setor de alimentos para funcionar como o colchão de recursos para tornar o Brasil um país mais competitivo, mais intensivo em tecnologia. A gente está reunindo aqui assim, uma boa parte, o PIB do produtor de proteína animal está reunido hoje aqui. A gente vê, né, um olhar, né, para toda essa questão do mundo, do alimentar, da segurança alimentar. Isso realmente não era uma palavra comum, né, não fazia parte do nosso vocabulário e passa a ser. E a gente percebe também que toda a tensão, quando falta alimento, a tensão explode. Né? A gente está vendo hoje vários países. Hoje, o que te preocupa, né, ou para que lado nós devemos atentar, ou aonde ainda nós podemos agir dentro desse cenário? A gente pode ter tarifa de guerra, war risk, ou ainda esses países que estão... a geopolítica mudou, o eixo mudou, né? Tem duas maneiras, eu acho que tem três faixas de risco, né? Uma faixa de risco é você ter um evento muito desestabilizador, né? Então vamos supor que hoje essa tensão entre Israel e o Irã, ou entre a Ucrânia e a Rússia, ganhe ainda mais escala, se torne um conflito de proporções globais. Esse é um evento, digamos assim, que está fora do controle do Brasil. Agora, tem duas outras camadas de risco que eu diria estão mais... eu não diria que elas são moldáveis, né, mas o Brasil tem mais ingerência sobre elas. Então, a primeira delas é a positiva, que é o seguinte. Vamos levar em consideração, Eliana, aquilo que foi o comércio Brasil-China desde 2001. Né? Então, por exemplo, 25 anos atrás, a China tinha uma renda per capita, tinha um PIB total mais ou menos do tamanho que o PIB do Brasil hoje. Um PIB nominal de 2 trilhões de dólares. Hoje a China é um PIB de 19 trilhões de dólares. Então pensa, 2000, 2001, 2 trilhões de dólares para 1,4 bilhão de pessoas. Poder aquisitivo?
A população subiu na China, mas não subiu tanto assim, ao passo que a renda passou por um processo absolutamente vertiginoso. Então, quando você sobe de um patamar tão baixo de renda, numa velocidade tão estonteante e num período tão curto de tempo, as pessoas comem mais. Proteína. Elas se alimentam, elas ingerem mais calorias, isso quer dizer, portanto, uma revolução calórica, e como você bem diz, é também uma revolução nutricional. As pessoas se alimentam melhor, elas ingerem mais proteínas. Então, veja, qual era o comércio Brasil-China em 2001? $1 bilhão por dia. Qual é o comércio Brasil-China hoje? $1 bilhão a cada 52 horas. Quer dizer, uma grande multiplicação. Então, se você levar em consideração os 1,5 bilhão de indianos, mesmo na China, a renda não vai parar de crescer, os quase 300 milhões de indonésios, quase 200 milhões de bangladeshes, uma população no Paquistão chegando a 250 milhões de pessoas, você vai perceber que existe um estoque muito grande de gente que vai estar chegando no mercado de consumo e que vai demandar produtos que quem tem condição de produzir com sustentabilidade de escala é o Brasil. Então, qual que é o desafio aqui? O desafio é, será que nós vamos conseguir juntar os recursos necessários, a estratégia necessária para aumentar, por exemplo, a nossa área irrigada, a nossa capacidade de armazenamento, o nosso escoamento de produção, a parte tecnológica? Então, essa é uma oportunidade. A outra oportunidade é o seguinte, isso está acontecendo lá fora e o Brasil só fica preocupado com esses seus problemas de 24 horas, o executivo briga com o judiciário com o legislativo, e a gente falando sobre arrancar mais imposto da sociedade, que o governo gasta demais, e lá fora está passando um trem dourado e a gente não embarca nele. Então acho que são essencialmente essas três categorias de risco. É uma sensação que a gente também tem essa percepção exatamente desse trem passando em alta velocidade, a gente tem que pegar ele, né? Voltando um pouquinho só na questão fornecimento de alimentos, né? Toda a questão política, toda a questão, a gente precisa comer, o mundo todo precisa comer, e a gente tem um mercado interno incrível, né? Também escalando no consumo de proteína. E você falou de alguns países com crescimento onde tem fatores religiosos importantes ali, né? Tanto hindus quanto islâmicos, com um consumo muito alto de frango e peixe, né? Sim. Você tem as especificidades culturais que acabam mudando hábitos alimentares. E em alguns casos você tem multiculturalidade. Pense, por exemplo, num país como a Índia, né? Hoje a população muçulmana, ou seja, que se alimenta de proteína animal, não são só veganos ou vegetarianos. Na Índia é maior do que a população do Paquistão, que é o seu vizinho. Só que são 250, 230 milhões de pessoas. No caso da Índia, por exemplo, eu estava vendo esses dias, Eliana, um estudo do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que mede qual será o mercado consumidor em diferentes países, né? E eles atualizaram a sua noção de que hoje você considera que alguém faz parte do mercado consumidor quando essa pessoa gasta o equivalente a $12 por dia. O que dinheiro de hoje dá mais ou menos R$70. Então, se você gasta R$70 por dia, você está no mercado consumidor. Sabe qual será o tamanho do mercado consumidor na Índia em 2030, portanto daqui a 4 anos e meio? 800 milhões de pessoas. São 10 Alemanhas, tá certo? São 12 Franças. Então tem uma parte da Ásia, sobretudo, que não apenas cresce do ponto de vista populacional, mas cresce também de renda, a partir de faixas bastante baixas, e quando isso acontece, o destino da renda adicional é consumir mais alimentos. Quem é que vai poder produzir e comercializar esses alimentos? É o Brasil. Muito obrigada. Um prazer. Obrigada pela entrevista. Um prazer receber você aqui no Alimento. Obrigado. Um prazer.